Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe e ilumine teu coração. Chegamos na sexta-feira. Sexta-feira nós estamos terminando a nossa semana aí carregada de conhecimento, de bênçãos. Nesta semana nós terminamos uma série, 12 regras para você ter uma vida abundante. Falamos sobre humildade, falamos sobre você terminar bem, certo? Você caminhar olhando para o teu objetivo, para o teu foco. Foi muito importante esse tempo, né, de conhecimento, de aprendizagem, foi muito bom, tá? Depois nós começamos na quarta-feira, né? Quarta-feira começamos a nova série, e a nova série é sobre o futuro, né? O amanhã começa hoje. E aí nós falamos sobre intencionalidade na quarta-feira, você ser intencional. O teu futuro, o teu amanhã, não basta você ficar sonhando, eu quero isso, quero aquilo na minha vida. Você precisa ser intencional. Então, hoje, você precisa dar passos importantes para você chegar aonde você quer. Falamos também, ontem a gente falou sobre isso, sobre você também ter consciência, tá? A consciência, ela é extremamente importante na tua caminhada. Seja uma pessoa consciente, colocar na mesa o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso entender, porque o primeiro grande passo para chegar num objetivo é eu, além de entender onde eu quero chegar, eu entender aonde eu estou, tá? Então é muito importante que você tenha a consciência da tua posição. E hoje, a nossa terceira palavra, hoje nosso terceiro encontro, a gente vai falar sobre o espelho, tá? Daqui a pouco, tá bom? Antes, eu quero pedir para você que está aqui com a gente, para você clicar em curtir, dar o teu joinha, o teu like, é importante. Também eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Você veja se você está inscrito. Tem muita gente que acaba acompanhando a gente, não se inscreve. Então se inscreve aí no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E também compartilhe bênção compartilhada, bênção multiplicada. E eu quero pedir para você compartilhar. Seja um compartilhador. Não seja qualquer pessoa, não. Seja um compartilhador. É muito importante que você compartilhe, mande para todo mundo essa mensagem. Você vai edificar e abençoar a vida de um monte de gente, tá? A gente está aqui na Copag Comunicações, é o estúdio. Você pode trazer o seu podcast para cá, gravar aqui, você pode gravar os teus programas aqui, o teu curso também. Aproveita, gente, aproveita. Tá aqui pronto para você, tá? Lugar de excelência para abençoar a tua vida, é só chegar e falar com o João, ok? Vamos lá? Vamos aprender nesta manhã. Falei para vocês, nós já falamos sobre intencionalidade, ok? Você precisa decidir hoje mudança na tua vida para você chegar onde você quer. Falamos também sobre consciência. Você precisa entender o quadro, entender qual a real situação que você está. E hoje nós vamos falar sobre espelho. Maurício, o que é que você vai falar sobre espelho? É você encarar a verdade sobre você. Sabe quando você olha no espelho? O que você vê quando você olha no espelho? Você vê você. Quando você olha no espelho, você vê você. A gente precisa olhar no espelho da vida. Eu estou falando para você sobre construir um futuro melhor. Eu preciso construir, eu quero construir um futuro melhor. O amanhã começa hoje. Então, eu decidi que eu vou mudar, eu fiz um apanhado para entender a realidade, qual a real situação da minha vida, e agora eu vou encarar a verdade sobre mim, tá? A palavra de hoje, gente, é uma palavra muito importante, presta atenção, tá? O texto bíblico é Mateus 7,3, que eu vou usar como base. Porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não olha para a trave que está no teu olho? Essa é uma palavra de Jesus, uma pergunta que Jesus fez, a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que Jesus fez e que deixou todo mundo ali apreensivo e pensativo, né? E a ideia de Jesus aqui não é de humilhar ninguém, não é de expor ninguém, mas a
o desejo de Jesus aqui era exatamente para que aqueles homens que estavam ali olhassem para si mesmos. É o espelho. Olhe para vocês. Olhe para a vida de vocês. Em vez de vocês ficarem olhando para o outro, olhe para a vida de vocês. Porque a palavra de hoje é a seguinte, gente. Não adianta eu querer ficar com aquela ideia de Adão, né? Lembra do Adão, quando Adão pecou? Adão e Eva estavam lá no jardim, aí diz que a serpente apareceu e ofereceu para Eva e contou uma história para ela, uma mentira, ela acreditou naquilo, ela comeu e entregou para o seu marido, Adão, que também comeu. E aí, quando eles comeram daquele fruto que era proibido por Deus, eles então caíram na realidade de cometer um pecado, cometer um erro, e aí eles fugiram, se esconderam, e Deus apareceu, Deus chamou ele para uma conversa. Adão era o cabeça, né, da família, o homem, o cabeça do lar, e Deus então conversa com Adão, e Deus diz: Adão, o que você fez? Primeiro Deus pergunta: onde é que você está? Aí Deus acha, eles encontram, eles desaparecem, e aí Deus pergunta: Adão, o que você fez? E aí é interessante a resposta de Adão, porque o Adão, olha só como é que é, Deus, ele tenta levar eles à consciência, porque a pergunta de Deus não é uma pergunta acusatória, até porque Deus já sabe tudo. Então por que Deus pergunta? Se Deus sabe, por que Deus pergunta? O que você fez, Adão? Por quê? Porque Deus queria levar Adão à consciência, a colocar na mesa o problema. E aí o Adão, ele responde de uma forma que Deus não perguntou. Ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Ela foi induzida pela serpente, aí ela me deu e eu comi. Agora presta atenção nessa palavra do Adão, porque naquela época tinha 2 seres humanos na Terra, mas nesse problema tem ali um monte de culpado, porque o Adão diz que foi a mulher. Então tá, a minha vida está desse problema, eu estou com esse problema agora, mas Deus, não fui eu, foi a mulher. Essa mulher foi induzida pela serpente. Então tem a mulher, tem a serpente, e essa mulher foi o Senhor que deu para mim. Então o Adão, ele culpa a Deus por ter criado a mulher, ele culpa a mulher por ter dado o fruto para ele comer, e ele culpa a serpente por ter enganado a mulher. Então, uma terra com 2 seres humanos tem 3 culpados. E o Adão, ele está ali, livre, leve e solto. Tipo assim, eu sou uma vítima, né? Eu não sou o responsável, não fui eu. Eu só comi porque ela falou, sabe? O que eu quero dizer para você com isso, gente? Presta atenção. Nós não vamos conseguir chegar muito longe na nossa vida com essas ideias de que o outro é culpado pelas mazelas da nossa vida. Ah, Maurício, porque o meu pai. Ah, Maurício, porque a minha mãe. Ah, Maurício, porque a minha infância. Ah, Maurício, porque o meu professor. Ah, Maurício, porque o meu patrão. Ah, Maurício, porque os meus funcionários. Ah, Maurício, porque Deus... Eu não vou conseguir mudar nada na minha vida, nem você na sua vida, enquanto a gente estiver terceirizando as nossas responsabilidades. Porque, gente, pensa aqui comigo. Tudo o que tiver na minha mão, que eu sou responsável, eu posso mudar. Agora, o que não está na minha mão, eu não posso mudar. Então, eu só mudo aquilo que tem a ver comigo. De modo que eu só posso mudar na minha vida aquilo que eu assumo. Por exemplo, o Adão, ele poderia mudar a vida dele a partir do momento que ele assumisse a responsabilidade. Olha, Deus, eu fiz uma bobagem. Eu não guardei o jardim que o Senhor pediu para eu guardar.
Eu não fui firme com Eva, porque o Adão estava o tempo todo. A Bíblia não fala que Eva ficou esperando o Adão chegar para dar o fruto para ele. A Bíblia diz que ela pegou, ela comeu o fruto, deu para ele, ele comeu. Ele estava ali do lado, mas ele não cumpriu o papel dele como homem. E aí, ele poderia ter chegado para Deus e dito: olha, eu fiz uma coisa errada, eu falhei porque não prestei atenção na tua palavra. O Senhor havia advertido que não era para a gente fazer isso. Eu falhei quando eu não cuidei de Eva, para que ela não fosse induzida, enganada pela serpente, porque ela foi enganada. Eu falhei porque eu não guardei o jardim. Era para eu ter pego um pedaço de pau e ter dado na cabeça dessa serpente, mas eu não fiz isso. Então eu falhei porque eu não protegi o jardim. Entendeu? A partir do momento que o Adão constrói essa narrativa de que ele não é culpado, de que a culpa é do outro, ele impossibilita construir um futuro melhor. A mesma coisa que acontece com todos nós, todas as vezes que a gente faz isso. E a gente é expert em fazer isso. A gente consegue encontrar culpado para tudo. Tem mais culpado do que gente na história. Olha só, na história de Adão e Eva tem mais culpado do que gente. E por quê? Porque a gente é expert nisso. A gente gosta de procurar um responsável pelas mazelas da nossa vida. E aqui, eu estou falando sério com você, porque de repente você diz assim: ah, mas não fui eu que fiz tal coisa. Não fui eu que fiz tal coisa. De repente, não foi você mesmo que fez. Mas você tem responsabilidade em restaurar. Pode não ter sido eu que fiz isso, mas eu sou responsável em arrumar, em consertar. Então, em vez de ficar arrumando motivos para me sair e culpar outra pessoa, eu posso dizer: olha, eu vou consertar isso aqui, eu vou ajudar a consertar isso aqui. Eu também tenho responsabilidade. O que eu não fiz que eu poderia ter feito? Como que eu não agi que eu deveria ter agido? Não é você pegar culpa que não lhe pertence. Não estou falando sobre isso, viu, gente? Não pegue culpa que não lhe pertence. Por exemplo, às vezes acontece de uma pessoa, por exemplo, que quando era criança, ela sofreu um tipo de violência, e quando ela cresce, ela se culpa. Ela se culpa, às vezes, porque ela, quando era criança e tal, sofreu uma violência e ela acha que ela foi responsável por isso. Não, você não é responsável. Você não é responsável pela maldade do outro. Mas você é responsável pelo que você vai fazer com a tua vida a partir disso. Ok? De repente, você não é responsável pelo mal que uma pessoa, que um adulto, ou que uma outra pessoa praticou na tua vida, ou um companheiro praticou na tua vida. Você não é responsável pelo mal. Não é para você ficar pegando culpa que não é sua. Você não fez, então eu vou falar que eu não fiz, mas eu vou falar que eu fiz. Não, você não fez, você não fez. Mas a partir do momento que alguém fez esse mal, qual a responsabilidade que eu tenho com a minha vida em reconstruir a minha vida? Em não ficar escravo, refém, ou viver uma vida miserável por conta disso. Você está entendendo? Qual o meu papel aqui? Eu posso não ter sido responsável pelo que aconteceu, mas eu sou responsável pelos desdobramentos disso na minha vida, na minha caminhada, na minha trajetória, na minha família e no lugar aonde eu estou. É a responsabilidade. É o espelho. Eu tenho que olhar e falar qual que é o meu papel nisso. Eu posso ter perdido tudo porque alguém me roubou. Ok. Mas a partir de agora, como que eu vou agir? Como que eu vou mudar? Como que eu vou melhorar? Como que eu vou reconstruir? É a responsabilidade. Enquanto eu estou procurando culpados, eu jogo energia fora, eu perco tempo e eu não resolvo nada na minha vida. A partir do momento que eu começo a entender a minha responsabilidade, o meu papel, eu começo a construir uma vida que vale a pena.
duas frases aqui. O maior obstáculo do seu crescimento pode ser você mesmo. O maior obstáculo da mudança na vida de Caim era de Adão, era ele mesmo. Caim, a mesma coisa. O maior obstáculo somos nós mesmos, quando a gente não olha. Eu acabei citando Caim aqui, é a mesma coisa. O Caim, ele ficou extremamente irado e enciumado, invejado, por conta de Deus ter aceito a oferta do seu irmão e não ter aceito a sua. Em vez dele olhar no espelho e perguntar por que é que a minha oferta não foi aceita, primeiro que você ficar comparando com o outro nunca é uma boa ideia, né? A minha vida não é ser melhor do que o outro. A minha vida é crescer e me tornar melhor hoje do que eu fui ontem. Eu não é eu contra você. Eu preciso olhar para a minha vida e ver o que eu posso me tornar uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem. E o Caim, ele tinha que ter olhado para isso. Se eu gostaria que Deus recebesse a minha oferta da mesma forma que Deus recebeu a oferta do meu irmão, o que eu preciso melhorar? Porque o Caim, ele piorou em vez de melhorar. Ele fez com que Deus virasse ainda mais as costas para ele. Certo? Porque as atitudes dele foram atitudes que estão do outro lado. Em vez dele ajustar, dele consertar o que eu posso melhorar, ele ficou contra o que o outro fez. E isso não ajuda nada a gente na vida. Então, se eu quero crescer na vida, eu não posso ser um obstáculo para o meu próprio crescimento. Eu preciso olhar para mim, eu preciso reconhecer as dificuldades que eu tenho, as limitações que eu tenho, as áreas que eu preciso melhorar, as áreas que eu preciso mudar. Reconhecer, sabe, os meus erros. Reconhecer na vida é importante. Maturidade é assumir responsabilidade e não apontar culpados. Aqui está um ponto chave na vida de uma pessoa que deseja crescer. A maturidade acontece na medida em que se assume responsabilidade. Aliás, maturidade tem a ver com isso, né, gente? Quanto mais infantil menos responsável é. Quanto mais maduro mais responsabilidade tem. Mesma coisa numa empresa. Numa empresa, uma pessoa cresce hierarquicamente dentro da empresa, todas as pessoas da empresa são iguais. Por que uma ganha X e a outra ganha Y? Por que um ganha aqui e o outro ganha aqui? Por causa da responsabilidade. À medida em que uma pessoa ela vai crescendo dentro de uma empresa, é à medida em que ela cresce a responsabilidade dentro da empresa. As decisões dela são decisões que mexem com uma estrutura da empresa. E aí ela vai galgando, ela vai crescendo na empresa. Então você pega o CEO da empresa, o dono da empresa, o CEO da empresa, os diretores, os gerentes, os supervisores, os chefes, o pessoal de chão de fábrica. Você vai vendo que à medida que uma pessoa vai ascendendo profissionalmente dentro de uma estrutura de uma empresa, é a medida de responsabilidade. Então agora a responsabilidade aumenta. Ok? E tem gente que quer crescer, eu quero crescer na empresa. Aqui está uma dica extraordinária para você. Seja uma pessoa que cresce em responsabilidade. Seja uma pessoa que leva a responsabilidade a sério. E aí você vai crescer em qualquer lugar que você está. Tá? Uma frase aqui para a gente concluir, nesta sexta-feira, é essa daqui. A pessoa mais difícil de liderar é a si mesma. Qual que é a pessoa mais difícil de você liderar? Você mesma. Certo? É fácil, às vezes, a gente liderar o outro. Mas é difícil a gente liderar a si mesmo. Então, esse é um bom exercício para você. Se olhar no espelho, e eu quero até pedir para que você faça isso, literalmente, olha no espelho. E encare você. Próxima vez que você olhar no espelho, você vai lembrar do que eu estou falando aqui. Olhe para você. Reconheça as tuas virtudes e reconheça também
as tuas dificuldades. Reconheça as áreas em que você cresceu muito, avançou muito, mas reconheça também as áreas que você precisa melhorar. Porque é assim que um homem constrói um futuro melhor. Beleza? Vamos orar para a gente terminar a nossa semana abençoados. Obrigado, Deus, por esse dia, pela tua graça. Muito obrigado por todos que estão aqui. Abençoe e ilumine o dia de cada um, Pai. Te agradecemos e te louvamos porque hoje estamos sendo muito abençoados aqui com esta palavra, com este momento, com essa reflexão. Muito obrigado por tudo que o Senhor está trazendo de orientação, de princípios, valores e virtudes aos nossos corações. Muito obrigado, Pai. Dá um final de semana abençoado para cada um que está aqui. Cuida, Pai, de cada um e que essa palavra, que essas ministrações estejam trazendo ao nosso coração a sabedoria que vem do alto. Muito obrigado, Deus, por tudo. Te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Deus abençoe. Vamos terminar agora. Uma boa semana para você. Deus ilumine teu coração. Clique em curtir, tá, gente? Dá o teu joinha, o teu like. Também veja se você está inscrito no canal. Se não, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. É muito importante. E também compartilhe. Bênção compartilhada é bênção multiplicada. Sempre muito bom você ser um compartilhador no nosso programa, tá? Chegou o final de semana. Final de semana você já sabe. Descanse. Aproveite para descansar. Também esteja com a família. Não abra mão de estar com a família. É muito importante. E também esteja na casa de Deus. Vá para a igreja nesse final de semana. É muito importante você estar na igreja, tá? Participando e servindo a Deus. Vá com a tua família, tá? Vá com a tua família para a igreja e vai ser muito bom, vai ser uma benção. Ok? Fique com Deus, gente. Segunda-feira estamos aqui, firmes e fortes, Café com Propósito. Até mais.